Ele é candango de nascença, um grande empreendedor hoje, e aos 9 anos ele teve a sua primeira decepção ao vender o seu próprio lanche. Eu estou aqui hoje, vou contar a história hoje de uma pessoa super bacana, pré-candidato não é mais, ele é candidato a deputado distrital, já tem até número e tudo, e daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Esse é o De Olho no DF com o Silvio Vieira, o podcast que conta histórias interessantes de pessoas que fazem a diferença no Distrito Federal. E eu estou aqui com ele, que faz a diferença. Siga nas nossas redes sociais, vai lá, se inscreva no YouTube, siga aqui no Instagram, é um prazer ter você aqui. E eu estou aqui com uma pessoa que faz a diferença no Distrito Federal, é candidato a deputado distrital. Seja bem-vindo, Diolan. Muito obrigado pela recepção, Silvio. É um privilégio estar aqui. Muito obrigado à nossa audiência. E hoje nós vamos debater a respeito de prosperidade, porque eu defendo o empreendedorismo como uma forma de liberdade e de prosperidade para todas as classes sociais. É isso aí. Diolan, ele é candidato a deputado distrital, ele é candidato pelo Democrata, já tem até número 353, não é isso? Isso mesmo. Diolan, que história é essa, cara? Aos 9 anos você começou a vender e vendeu o próprio lanche. Conta aí pra gente, cara. Foi uma matemática muito simples. Eu acredito que todo empreendedor que tem um radar de empreendedor, que tem esse chamado para empreender, já teve essa visão. Um belo dia, eu fiz uma conta rápida. Lá na lanchonete da escola, o lanche era R$3. E para mim o lanche era de graça, que minha mãe fazia, né? Falei, se eu vender esse lanche por 2, eu vou vender mais barato do que na lanchonete. E aí o segundo passo foi anunciar. Cheguei num amigo que sempre comprava um misto e falava, você paga R$3 no lanche, se eu te vender o meu A2 aqui, você compra comigo? Ele, claro. Eu falei, pois pegue. No outro dia eu fiz novamente, 3 vezes assim, cheguei na minha mãe e falei, mãe, tô ficando com fome na escola. Ela, meu filho, mas todo dia eu faço seu misto. Ela, pois é, eu tô vendendo meu misto. E ali eu tô vendendo por R$2, faça 2 por gentileza, que um eu vou vender e o outro eu vou comer. E ali eu comecei, entre aspas, o meu primeiro negócio. Primeiro negócio. Exatamente. E de sucesso, hein? E de sucesso, 100% de lucro. Não tinha custo nenhum. E até que um belo dia, a diretora Oneida chegou em mim e falou, Diolan, ou você para de vender o lanche, eu vou ter que te advertir, porque dentro da escola já existe uma lanchonete, isso não pode ser feito comércio aqui dentro da... Concorrência desleal. Concorrência desleal. Desde então eu já comecei a vida sabendo que era isso. Boa. Mas, brincadeira à parte, né? Você é um camarada de sucesso que aprendeu muito cedo que empreender é importante, né? Isso. E me conta uma coisa aqui, hoje você está gerenciando alguns negócios, né? Hoje, como empresário, né? E conta pra gente, você hoje, como é que foi essa sua fase aí de sair lá do menino de 9 anos de idade e crescer e desenvolveu e hoje tem alguns negócios? Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu acredito que seja muito a respeito de introspecção, é você olhar para dentro e se enxergar o que você pode fazer, né? Na minha casa, é uma casa onde minha mãe era servidora pública, aposentou, técnica de enfermagem lá do Hospital da Ceilândia, e meu pai caminhoneiro. Então eu estava numa casa onde existia um autônomo e um servidor público. Porém, o autônomo da casa era muito mal sucedido em relação financeira e o caminho que a gente aprendia até era passar no concurso para ter liberdade, tranquilidade, segurança. Porém, eu nunca, na minha fase de adolescência até começar a faculdade, eu nunca gostei muito de estudar os conteúdos da escola. Eu não gosto de estudar esses conteúdos porque quando eu me deparei com conteúdos empresariais dentro de gestão, marketing, vendas e liderança, que faz qualquer negócio prosperar, eu me identifiquei muito mais. E ali eu comecei um negócio muito pequeno, com uma caixinha de tereré apenas. Sabe o que é tereré? O que é o tereré? Tereré é diferente do chimarrão, ele é consumido gelado e com sabor. Tá. É um produto tipicamente da América do Sul. Não é o gaúcho? O gaúcho toma o chimarrão, o mato-grossense, né, sul-mato-grossense toma o tereré. E ali eu entendi como um desafio aquele produto. Eu falei, cara, esse produto é muito barato, 100% natural, que tem vários benefícios, vou começar a vender isso aqui. E em 2017 eu de fato comecei a minha empresa, era militar do Exército ainda, vendendo de forma informal para um amigo, para outro, em todos os lugares que eu ia, eu apresentava os meus produtos. E ali eu comecei a arrecadar alguns recursos, mas eu não gastava. Tirava o essencial para me sobreviver e o restante eu tinha a visão de enquanto eu não conseguir construir a minha independência financeira, eu não vou gastar o dinheiro que os meus negócios me geram. Por isso que hoje eu sou multiplicador. E dali eu fui para o segmento de locação de imóveis, locação de motos, locação de carros, mentorias e palestras com toda essa bagagem que eu construí durante os anos.
Legal, você faz mentoria também. Estou treinamento para empresas dentro da área de liderança e dentro da parte comercial, treino times de liderança como gerentes, subgerentes, supervisores. Eu direciono toda essa parte de processos, de rituais de lideranças e de construção de uma cultura de sucesso na empresa. Legal, Diolan. E como é que foi essa história de falar o seguinte, vou deixar um pouco de lado meus negócios, ou não vou deixar os meus negócios de lado, mas vou ser um candidato a deputado distrital? Obviamente você deve estar aí com algum objetivo em querer ser um candidato, né? Isso. Como é que é isso? Conta pra gente. Primeiro nasceu da vivência do comércio. Eu entendi que o governo muito nos cobrava, pouco nos oferecia, que era muita fiscalização para pouca entrega. E, para ser bem sincero, o que me despertou, de fato, eu estava numa situação muito bem confortável na minha vida empresarial. E um belo dia chegou um órgão fiscalizador na minha loja, né, falou que poderia fechar minha loja, tudo bem, certo, não julgo. Só que ele falou uma coisa que me impactou bastante. Ele falou o seguinte, perguntei para ele, né, por que os órgãos fiscalizadores eles não chegam para educar o comerciante, só chamam para cobrar? Ele bateu no meu ombro e falou, quem tem que saber a legalidade é você, a gente só chega para cobrar e para multar. Naquele momento eu entendi que tinha alguma coisa muito errada, porque um servidor público chegar na empresa de um gerador de emprego, falar que poderia fechar a loja, deixar famílias desempregadas com um tom de arrogância, eu entendi que boas pessoas dentro da política podem fazer boas políticas. Né? E eu fui muito criticado, acredito que toda pessoa que entra na política é muito criticada, e eu falei o seguinte, você é uma pessoa boa, honesta? Sou. Você é uma pessoa de Deus? Sou. Você é uma pessoa que sabe gerir? Sou um empresário. Então por que você não entra na política? A política está precisando de pessoas como você. A diferença é que eu não vou ficar no bastidor discutindo no Instagram ou falando coisas que não vai mudar em nada. Eu prefiro ir para onde o jogo acontece e fazer a diferença defendendo a minha classe, defendendo o conhecimento empresarial, defendendo o comerciante, defendendo o ambulante e o feirante. Por isso que eu entrei, porque eu me sinto capacitado e tenho resultados para isso. Então, o Diolan quer ser um representante de empreendedores. de empreendedores, esse pessoal que realmente precisa, né? E assim, a gente vê que não tem assim um representante autêntico dessa categoria, né? Exatamente, que vive a realidade, que estudou, que sabe gerir, que respeita as pessoas, que entende que uma empresa começa nas pessoas e depois que ela vai ali para o cliente para oferecer o serviço para a comunidade. Então que entenda todo esse ecossistema, que seja uma pessoa humanizada, né, porque você cuida das pessoas, as pessoas cuidam do seu negócio, e eu entendo que a política é a mesma coisa. Você cuida das pessoas, que a pessoa cuida do candidato dela. E não é isso que acontece, são muitas promessas para poucas entregas. Então você está aqui concorrendo a deputado distrital, você está aqui pelo Democrata, que é um partido que apoia a Celina Leão, Isso. Que é também candidata a governo do Distrito Federal, e provavelmente ela sendo eleita, você sendo eleito, essa parceria vai poder estar trazendo algum benefício para a sua classe, né? Isso, com certeza. E ela já está beneficiando a nossa classe com alguns investimentos que ela tem feito para o empreendedor, para a empreendedora, para empreendedoras mulheres também, então ela já se mostra preocupada com o nosso segmento, né? Então, acredito que foi uma parceria de alto valor, porque agrega o que a gente acredita, o que a gente defende, e se isso não chegar na esfera governamental, nada acontece. E quando temos uma governadora que, de fato, se preocupa com essa classe, isso facilita muito o nosso trabalho, principalmente quando estivermos na CLDF. Então Celina Leão e Diolan por um empreendedorismo forte. Exatamente, porque nós que somos do comércio e pessoas que também não são do comércio entendem a importância do comércio. O comércio ele emprega mais do que o governo. O microempreendedor é o maior empregador que se tem hoje. Eu acredito que precisa de mais políticas públicas, uma assistência mais próxima desse empreendedor para que ele prospere. Porque se eu sou autônomo, eu sou um ambulante, eu abençoo no máximo a minha família com o meu trabalho. Se eu sou um empresário, um empreendedor, eu posso ter 10, 20, 100 mil colaboradores. E o que falta para esse cara sair da rua e se tornar um empresário? Eu acredito que seja um acompanhamento, políticas que vá facilitar linhas de crédito, né? Que nós temos um projeto Micropop, que é uma microlinha de crédito para o cara que está seguindo ali os requisitos e que pode também se tornar um comerciante para ele abrir o primeiro negócio dele, enfim. Quando se tem um olhar para o empreendedor como uma pessoa extremamente relevante para a sociedade, esse olhar traz boas políticas para a classe. Diolan, fala pra gente então a respeito desse Micropop. Gostei disso aí, como é que é Micropop? Micropop, ele é um crédito popular para o empreendedor.
Ele é um crédito onde o camarada que, por exemplo, ele é um informal, ele fez todo o processo de abrir o MEI dele ou de abrir o Simples, né? Acredito que quando ele chega no nível do Simples, para que ele saia da casa dele, para que ele vá para um ponto comercial, ele precisa de uma linha de crédito. E por muitas vezes, por ele ter pouco tempo, ele não consegue acessar um BNDES, ele não consegue acessar um Pronamp, mas ele poderia ter um microcrédito 10, 20 mil reais que faria toda a diferença no negócio daquele cara com uma condição bacana, porque se você é um ambulante, pega 10 mil reais de mercadoria, facilmente você vai fazer 25 mil reais. E quando se tem um planejamento, assim como você vai buscar um recurso na rede financeira, quando se tem um planejamento palpável, você está seguindo as regras, eu acredito que esse microcrédito faria toda a diferença para que o empreendedor desse os seus primeiros passos no empreendedorismo. Então, não seria só dar esse crédito para o microempreendedor, mas seria também dar um curso, dar uma orientação, Isso. né? O que eu defendo, Silvio, é o conhecimento empresarial, porque não adianta eu chegar na mão de uma pessoa que não tem equilíbrio em relação a finanças e jogar um Pronamp de 150 mil na mão dele. Ele vai comprar um carro novo, ele vai viajar com a família. Então, assim, é a mesma coisa que eu entendo hoje no assistencialismo. O assistencialismo, ele não pode ser só dar dinheiro, ele tem que dar conhecimento para libertar a pessoa disso. Então não adianta eu vir aqui dar um dinheiro para o empreendedor e não acompanhar ele, não mentorar ele para que ele consiga de fato construir uma estrutura que vai prosperar. Então o dinheiro não resolve o problema. O que resolve o problema é o conhecimento. Pouca gente fala disso porque isso não gera voto, porque é difícil. Buscar conhecimento é difícil. Mas enquanto a população realmente ficar achando que pequenos grãos vão fazer a diferença na vida dela, de fato não vai resolver o grande problema, que é aprender a fazer. Ô, Diolan, eu concordo muito com essa sua colocação de que realmente o ensinamento, o conhecimento muda a vida da pessoa, não é? Sim, sem sombra de dúvidas. E é isso que deve ser fomentado. A gente não tem, nós temos que dar assistência às pessoas, e a assistência ela não é só financeira, a assistência ela é mental também, de direcionamento. Porque se eu amarro uma pessoa ali em qualquer tipo de assistencialismo que seja e não ensino ela a sair daquilo ali, pronto, a gente vai ter um cidadão dependente, um cidadão improdutivo. Tem que ajudar? Com certeza. Sou uma pessoa que inclusive daqui eu vou sair para fazer doações. Mas nós temos que levar liberdade. A liberdade parte do conhecimento. E é verdade. Ou seja, esse seu projeto, ele não busca apenas fazer a questão do microcrédito. Não, acompanhamento. Mas dar o conhecimento. Formação, né? Libertar a pessoa. E esse eu, como mentor de negócio, é o seu caminho. Porque assim como eles, eu também já tive um negócio que foi totalmente informal, vendendo de amigo em amigo, depois esse negócio foi para o quarto de casa, depois foi para a sala de casa, depois foi para uma lojinha de 60 metros e hoje são 3 unidades, né? Ô, Diolan, então, cara, você pode mudar a vida das pessoas, ó. Eu já faço isso. Antes de entrar na política, eu gero conhecimento empresarial desde 2020 no meu Instagram, porque eu sempre acreditei que o conhecimento liberta e que o empreendedorismo liberta. Então, sempre defendi isso e ensinei o máximo de pessoas possíveis, com vídeos, com lives, com cursos online, com cursos presenciais. Já formei mais de 300 empreendedores lá do nosso escritório, de forma presencial. Criamos a Escola dos Multiplicadores, onde é uma plataforma de cursos online voltado para gestão, marketing, vendas e liderança. Criamos o Conecta Emprego, um hub onde a gente conecta o currículo do candidato com a empresa parceira do empresário, porque uma das maiores queixas hoje é que falta mão de obra no mercado e uma das maiores queixas hoje de quem busca um emprego é que falta emprego no mercado. Então tem alguma coisa errada. Então eu acredito que entre um e outro existe a qualificação. Falta mão de obra qualificada no mercado. Então, se eu consigo qualificar essas pessoas e mandar para o empresário... Eu tô achando que Diolan vai fazer uma parceria muito grande com a Celina Leão, governadora do Distrito Federal, hein, Diolan? Sem sombra de dúvida, as pautas delas convergem com as nossas, né? E eu vejo a preocupação dela em, de fato, fazer algo para o empreendedor, porque ela já entendeu que o que gira a economia do país são os microempreendedores. Maravilha. Eu estou aqui com o Diolan, ele que é candidato a deputado distrital, que já tem até o número dele, que é o 35353, ele que vem pelo Democrata, está muito animado e ele está aqui nos dizendo que tem a capacidade de mudar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Não é isso, Diolan? Sem sombra de dúvida, Silvio. É isso que eu acredito, é isso que eu vivo desde criança e é isso que eu defendo. Então tá, vamos aqui aproveitar aqui para você deixar aqui suas redes sociais,
falar um pouco para a gente, para ver se as pessoas que estão nos seguindo aqui conheçam um pouco mais do Diolan. Esse camarada que vem do empreendedorismo e pode aí estar fazendo muito por nossa capital. Perfeito. Então eu me chamo Diolan Rocha, nas redes sociais, Instagram e TikTok, @Diolan Rocha, no YouTube, Diolan Rocha 1. Temos o site também, né, que está saindo. Acompanhe também a nossa associação, que é a Aliança dos Empreendedores e Trabalhadores Informais, algo que a gente construiu de fato para desburocratizar o conhecimento empresarial, para criar uma rede de apoio para motoboys e Uber. Para você que precisa de um emprego, existe o Conecta Emprego, onde nós conectamos os currículos, qualificamos essas pessoas e levamos para os empresários que buscam pessoas qualificadas. E tudo isso nós fazemos de forma totalmente gratuita. É um projeto social que eu acredito, que eu defendo, e eu entendo que esse é o meu propósito, é de fato levar o empreendedorismo para as pessoas, porque eu realmente acredito que o empreendedorismo salva vidas, assim como salvou a minha. Eu gostei demais de conversar com você e essa última colocação sua, eu acho que ela merece ser repetida, porque você falou que você conecta as pessoas que estão precisando de emprego, as pessoas que estão desempregadas, você conecta ela às pessoas que às empresas, não é isso? Isso. Vamos lá. Então você conecta as pessoas que estão precisando de emprego com os empresários. Isso. Fala isso de novo, porque é muito importante você que está nos ouvindo aí entender o que Diolan está falando, porque pode ser uma solução para você que está precisando agora de um emprego. Exatamente. Então, primeiramente, deixa eu falar como que isso nasceu. Então, eu acredito que um parlamentar que quer buscar um cargo de deputado distrital para representar o povo, ele precisa resolver demandas da comunidade. Uma das maiores demandas que eu tenho escutado é da falta de emprego. Uma das maiores demandas que eu enxergo na sociedade é a falta de conhecimento. Então, eu defendo o que eu acredito como solução para a nossa sociedade e eu acredito também na geração de emprego. Então, nós e a nossa equipe do digital sentamos ali mais de 3 meses e criamos a Escola dos Multiplicadores, onde nós qualificamos empreendedores dentro de gestão, marketing, vendas e liderança de forma totalmente gratuita. E nós temos o Conecta Empregos, onde nós buscamos os currículos dos interessados, recebemos esses currículos, colocamos em um sistema onde os empresários que têm vagas disponíveis conseguem acessar os currículos. E onde sábado nós fazemos a qualificação gratuita desse público, dentro de alguns temas específicos, recebemos o currículo e direcionamos esses currículos aos empresários, porque o meio empresarial reclama de mão de obra e quem está desempregado reclama de falta de emprego. Então eu enxergo que no limbo entre esses dois públicos existe a qualificação, porque o empresário quer contratar e o colaborador quer ser contratado, mas esse match para acontecer, ele precisa passar por um filtro, né, que é a qualificação desse colaborador. Estou vendo que você ajuda os dois, né? Tanto Exatamente. aquele pessoa que precisa de emprego, quanto o empresário, que muitas das vezes precisa de uma mão de obra qualificada e você consegue proporcionar ao empresário isso também. Exatamente. Maravilha. Então é utilizar a inteligência e os recursos que nós temos para resolver problemas reais na sociedade e não ficar esperando alguém trazer ou mandar uma verba, um recurso para fazer. Não, acredito que quando a pessoa quer fazer, ela encontra um caminho. Eu sou muito de fazer. Então eu tenho uma ideia, eu vou lá e faço. Muitas vezes eu erro, mas muitas vezes eu acerto e eu consigo beneficiar pessoas com isso. Então é ter a ideia, trazer pessoas que estão engajadas naquele propósito e testar. Se não der certo, a gente melhora, busca os recursos, busca as pessoas para que dê certo. É isso aí, eu conversei aqui com o Diolan, ele que é candidato a deputado distrital e ele já tem o número dele, que é o 35353. Muito animado, muito disposto e cheio de ideias boas, viu? Vem junto com Celina aí fazer a diferença no Distrito Federal. E esse é o De Olho no DF, podcast que conta histórias interessantes de pessoas que fazem a diferença no Distrito Federal. E você, quero aproveitar novamente, nos siga em nossas redes sociais, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram. É um prazer ter você aqui conosco. Diolan, muito obrigado. Quero aproveitar aqui para te parabenizar e te oferecer uma lembrança nossa aqui. Eu acho que vai ser muito útil para você, porque você vai precisar disso aí no seu dia a dia, viu? Com certeza, você que já vai ficar no porta-luva do carro. A gente sempre precisa fazer uma anotação, tirar uma ideia da cabeça. E eu gosto muito do papel, porque eu acredito que quando você escreve algum tipo de informação, você ratifica a informação na sua mente. Então isso é muito importante também, até mesmo no processo de aprendizado. É isso aí. Tô com o Diolan, um jovem
candidato a deputado distrital, que tem muito para contribuir com o nosso DF. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado você, Silvio, pela recepção. Diolan Rocha, candidato a deputado distrital pelo governo de Brasília, porque quem conhece a luta, luta pelo povo. 35-35-3, eu conto com a sua ajuda para a gente fazer a diferença lá na Câmara Legislativa. Fiquem com Deus. E a você, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.